Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ricardo Camacho, no seu último apontamento que fez aqui nos Dois Dedos de Conversa, falou-nos, como devem estar lembrados, da falta de mobilidade entre as margens do Arado, também ao futuro incerto sobre o Congresso, do Centro de Congresso do Arado, também da Mata da Rocha, da Quinta da Rocha. Hoje vamos continuar no Rio Arado, nas margens do Arado, e iremos falar depois também noutros assuntos que têm envolvência direta nesta problemática do ambiente. Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia, João, bom dia. Nós hoje temos uma clareza sobre todas estas coisas que não tínhamos na última vez que conversamos, ou seja, ao que parece existe um parecer desfavorável à ambição de aprofundamento e alargamento do canal no Rio Arado. Por outro lado, está também a discussão pública aberta penso que nos próximos 20 dias mais, o loteamento da Foz do Arado, que é exatamente a proposta de construção proposta para o sítio da Mata da Rocha, e também já temos a declaração de impacto ambiental, que é favorável, da Quinta da Rocha em Alvor, não é? E que prevê uma série de condicionalismos que não sei de que forma é que vão ser agora geridos daqui para a frente entre promotores, projetistas e entidades licenciadoras, vamos assim dizer. Não é? Pronto. Em relação aqui ao primeiro tema, eu acho que esta questão de Ferragudo e Portimão e Parchal, não é? Eu diria, de que forma é que gerem, o Rio continua a ser um interesse claro. Ainda a semana passada, na apresentação do plano estratégico para o Porto de Sines, o Presidente da Câmara de Sines falava que foi um erro imenso a aglutinação numa só entidade dos portos de Faro, Portimão e Sines, ou seja, Sines é uma realidade completamente diferente da nossa realidade. Exato. Portanto, há aqui uma questão que eu acho que nós devíamos colocar em consideração. Eu vejo muito pouco este debate em relação ao facto de existir uma entidade, que é a Autoridade Portuária Sines e Portos do Algarve, que está a decidir esta matéria. E, por outro lado, o que é que o Algarve pensa sobre isto? Ou seja, quem são as entidades no Algarve que deveriam falar? Porque provavelmente a Câmara de Lagoa falar no seu interesse, ou a Câmara de Portimão falar no seu interesse, acaba por não ser relevante a esta escala, e provavelmente aqui a comunidade intermunicipal, ou a AMAL, como se chamou no passado, é provavelmente a entidade que devia tentar reunir o consenso entre os diferentes municípios e chegar à fala com os portos e com a autoridade portuária. Provavelmente também estaremos a falar, isto a semana passada também foram anunciadas, vamos assim dizer, as medidas mais concretas de implementação dos fundos referentes à ativação da economia portuguesa pós-crise pandémica, vamos assim dizer, onde, mais uma vez, foi manifestado o interesse em investir massivamente em infraestrutura. E, portanto, aí eu acho que o Algarve tem um papel aqui fundamental, que é reclamar a sua infraestrutura. Que infraestrutura é que o Algarve pretende? Portanto, aqui eu até diria que o grande tema em torno do Arado é: queremos uma ponte nova ou o aprofundamento do cruzeiro? Provavelmente, se calhar esta era uma discussão que já podia abrir uma conversa entre Lagoa e Portimão. Porque neste momento essa conversa não é possível. Porque Ferragudo vive desta ideia das praias, e até recentemente voltou outra vez à baila, vamos assim dizer, o último projeto para o regata em Portimão, em Ferragudo, desculpe, que revê a renaturalização das margens do regate, se é que me entende, ou seja, é chegar lá, demolir aqueles muros que agora existem ali no limite da água, no meio de Ferragudo, e renaturalizar. Criar um ambiente o mais natural possível. Exato, que é um pouco, vamos assim dizer, eu diria até
anedótico, porque provavelmente a escala do espaço, não é? E a localização que tem no meio do tecido urbano de Ferragudo não é comportável. É lógico que eu percebo a visão, mas tenho dificuldade em perceber de que forma é que esta visão pode ser implementada, porque não vamos agora dizer em que Ferragudo vai passar a ser, vamos assim dizer, um espaço museografado, ou seja, vamos museografar Ferragudo, toda a gente vai deixar o carro ali em frente ao Centro de Congressos do Arado e toda a gente vai andar a pé ou de bicicleta por Ferragudo. Ou seja, provavelmente Ferragudo ainda não está preparado para isso. Não sei. Mas esta questão da mobilidade, que foi a questão que discutimos na última sessão, é a questão que me parece aqui central. E aí, já que o nosso governo, na tal adjudicação de fundos, vamos assim dizer, comunitários, veio propor novas pontes, como a ponte de Alcotim para São Lúcar, provavelmente, se calhar, o Algarve ia pedir ao governo uma ponte nova entre Portimão e o lago do Concelho de Lagoa, não é? E provavelmente há aqui outro tema a discutir, que é se esta ponte é pedonal ou não. Ou seja, provavelmente estaríamos a falar de uma ponte pedonal. Se estivermos a falar de uma ponte pedonal, há a questão das cotas da ponte e há a questão da navegabilidade do rio, e isso vai determinar muito a localização da ponte. Agora, o que é certo é que esta ligação entre os dois lados é fundamental, até mais para se perceber não a viabilidade do porto ou do terminal de cruzeiros em Portimão, que parece estar bem encaminhado com a urbanização de todo o espaço da Mata da Rocha e do Extremal, não é? Mas sim a viabilidade do Centro de Congressos do Arado. É lógico que o Centro de Congressos do Arado não vai nunca conseguir sobreviver apenas com uma dinâmica de um dos lados. Ou seja, eu tenho muitas dúvidas que a Câmara de Lagoa consiga dinamizar aquela estrutura, não é? Estamos a falar de um auditório com uma capacidade para 1000 pessoas, não é? Não há outro espaço assim, a não ser o Centro de Congressos. Acho que o Centro de Congressos nos Salgados, que até é uma coisa meio privada, tem provavelmente até mais capacidade, mas isto no tema Covid, ou seja, em tempos de pandemia, o tema da capacidade de uma sala de espetáculos até é um tema que ganhou outra importância nestes dias e provavelmente uma ligação mais próxima à Portimão do Centro de Congressos poderia facilitar o uso. Até acho que agora durante a festa da guitarra Sim, em Lagoa. Em Lagoa, até acho que o pavilhão foi usado porque havia uma série de espetáculos previstos para as fontes de Estómbar e como choveu, ou como havia a ideia que iria chover, passou-se esses espetáculos para o Centro de Congressos. E eu acho que o Centro de Congressos, acima de tudo, tem provavelmente esse valor. É lógico que há aqui outros temas que se poderiam pensar. Há um tema central nesta discussão, que é o tema do casino, por exemplo, ou seja, para quem não sabe, todos os hotéis em Portugal, como em Espanha, vão passar a ter a possibilidade de uma licença para slot machines até ao final do ano. Isto faz parte do plano de recuperação económica da hotelaria, vamos assim dizer. Há na calha novas licenças para casinos em Portugal. Por exemplo, a Nazaré é uma das licenças que está neste momento a ser equacionada. E eu até diria, é lógico que estamos aqui numa conversa, não é? E isto aqui, estamos aqui a tentar especular um pouco, não é? Mas a ideia de um casino no Centro de Congressos do Arado, para quem conhece aquilo que é o sucesso do Casino de Lisboa, por exemplo, até poderia ser uma proposta interessante para perceber não só a futura dinâmica dos dois lados da margem, mas também a viabilidade de sítios como a estação de comboios que falamos para Charles Ferragudo, a própria pedestrianização de Ferragudo poderia estar ancorada a uma ideia de projeto nesta escala, a própria dinâmica do rio, a relação com a Doca Pesca e com o espaço do Porto neste momento, que é um espaço que também está aí para ser pensado. Aliás, um dos temas envolvidos nas relações que existem nas discussões entre a Doca Pesca, a CCDR e a Autoridade Portuária é exatamente qual é o futuro do Porto de Portimão. Do Porto, estou a falar do Porto de Pesca. E, portanto, há toda aqui uma série de temas que eu acho que os municípios e que os políticos deviam provocar. E estamos neste ano pré-eleitoral, vamos assim dizer, em que todas estas Daqui a um ano temos eleições autárquicas. Exato.
todas essas ideias, por mais ridículas que possam parecer, eu acho que só com estas ideias e com a discussão das mesmas, ou seja, nós podermos ter uma metodologia em que questionamos a possibilidade é que podemos finalmente desenvolver uma plataforma de trabalho. Agora, se cada um continuar a pensar naquilo que quer para si, vai ser muito, muito difícil. E eu acho que neste momento as agendas até políticas deviam ter uma concertação mais supralocal, até porque no momento em que vão existir eleições para a CCDR, a CCDR passa a ser uma posição que é resultado de uma eleição entre políticos de todos os municípios e que resulta de uma orientação partidária. Ou seja, quando nós temos agora, por exemplo, um representante do PS como presidente da CCDR Algarve, eu acho que é de todo o interesse entre dois executivos camarários do mesmo partido tentarem concertar ideias relativamente à agenda política desse mesmo partido na região Algarve para o espaço Arado. E aí acho que o Algarve tinha a ganhar, e fala-se muitas vezes da condição quase metropolitana do Algarve, e nós nunca vamos conseguir lá. Portanto, todas estas discussões de regionalização e todas estas discussões de uma certa massa crítica, se nós continuarmos neste divisionismo local, não vamos a lado nenhum. Que levou à insolvência, ficamos num impasse. Exato, que levou à insolvência do Centro de Congressos do Arado, não é? Na realidade, o problema do Centro de Congressos do Arado, que era um edifício partilhado com participações de todos estes municípios, foi exatamente nunca se chegar a uma conclusão do que é que todos os municípios viam naquele edifício. E, portanto, o que havia ali era quase que a sala de reuniões num coworking, não é? Em que cada um marca na agenda quando é que vai fazer um espetáculo naquele sítio, não é? E depois há alguém que faz a manutenção e divide essas contas, não é? E provavelmente há uns que discutem que usam mais o sítio que o outro, claro, porque Simão estava mais próximo, porque aquilo está em Lagoa, claro que Silves e Monchique se calhar acabavam por não usar aquele espaço, não é? E, portanto, esta discussão é uma discussão que eu acho que é fundamental e o período eleitoral é bom para ela. Por outro lado, a introdução dos cidadãos nesta discussão parece-me ser aqui um dado novo. Muito bem. Eu acho, já referimos aqui anteriormente do papel de entidades como o Grupo de Cidadãos, que em Portimão fez uma pressão enorme em João de Arães, mas agora o Grupo de Cidadãos, que em Ferragudo também fez o seu trabalho relativamente ao tema do alargamento. Eu acho que tentar perceber de que forma é que estes cidadãos, sem compromisso político, poderão entrar nesta discussão, para além desta participação, é fundamental. E nesse âmbito, eu diria que temos uma excelente oportunidade. Começou ontem o período de discussão do PDN de Lagoa, ou seja, durante os próximos 30 dias úteis, vão estar disponíveis mais informações sobre o Plano Diretor Municipal de Lagoa para os próximos 10 anos, ou seja, onde se pode construir, onde não se pode construir, qual é a infraestrutura pública que o município pretende executar durante estes próximos 10 anos. Aliás, é um documento muito mais, vamos assim dizer, relevante do que qualquer programa partidário para uma eleição, e acho que é a altura ideal para os cidadãos, vamos assim dizer, destes grupos, tomarem posições mais claras. Porque, claro, esta ideia de que há um projeto e nós somos contra ou a favor é uma relação muito direta. O que os políticos precisam são de visões de uma escala maior e, portanto, precisam de um debate mais alargado. Ora bem, aqui está a rubrica. E é isso que nós... Com montes de questões levantadas do nosso colaborador habitual, arquiteto Ricardo Camacho. Esgotamos mesmo o tempo. Um abraço, até à próxima. Um abraço, João. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.